Está começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ali na cidade de Éfeso. Capítulo 5, versículo 16, 15 e 16. Todos acharam? Se não achou, diga, espera um pouco. Todos acharam. Diz assim na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Portanto, veja prudentemente como você tem andado, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paizinho amado e querido, esta é a tua palavra, a Escritura Sagrada que foi lida, e nós te pedimos, Espírito Santo, porque foi o Senhor que inspirou essa escrita, que o Senhor venha trazer o discernimento, o entendimento, compreensão. Nossos corações estão preparados para receber aquilo que sair do teu trono, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ser assentado. Dando glória a Deus, aleluia. Se não for assim, não sente. Fique em pé. Se não for para sentar dando glória a Deus e aleluia, fique em pé. E seja glória a Deus e aleluia. Gente, eu tenho, como eu disse a vocês agora, né? Nesse novo trabalho que eu estou, o tempo tem sido escasso para mim. E eu tenho lutado contra mim mesmo e contra o tempo. Porque, às vezes, a gente procura e não, ele parece que vai embora. O dia tem 24 horas, mas parece que só tem 2. É assim comigo e parece com você também. Não, eu não sei o que acontece, mas, de repente, a hora passa. Eu digo, vem cá, ela já foi. Ela disse, meu Deus do céu. Aí eu lembro do pastor Edmilson, que dizia assim, a oportunidade é como um cavalo sem sela. Se você não montar e segurar, ela passa e você não pega. A hora está sendo assim, o tempo está sendo assim. Né? Passa que a gente nem percebe. E se a gente não se atentar, a gente acaba não fazendo o que deveria fazer. Na casa, ou no trabalho, ou naquilo que você precisa resolver durante o dia. O tempo daquele dia acaba ficando tão minúsculo que você tem que... Meu Deus, o que está acontecendo? E assim tem sido comigo. Eu tenho o costume de acordar e fazer, né, meu momento com Deus e orar. E depois eu vou para o Zap, e depois eu vou tomar meu café, e depois eu só tomo uma água com limão, que eu gosto. Eu tomo um copo de água, boto o meu limãozinho, tomo e vou sentar para ler, para estudar, e depois é que eu tomo meu café. E tem sido difícil, assim, né, eu continuar. E aí eu disse, meu Deus do céu, tem dia que não dá tempo. Aí o Senhor ministrou no meu coração. Acorde mais cedo, é simples. Aí eu... Não é tão simples assim não, mas... Todavia... Para quem acorda 5h30, você vai ter que acordar mais cedo. Então eu respirei fundo, digo, manda quem pode e obedece quem tem o Espírito Santo de Deus, né? Eu digo, Senhor, vou ter que acordar mais cedo, e assim eu tenho feito. Né? Eu tenho que pegar meu plantão 6h30, eu tenho que estar pronta. Eu digo, então, eu tenho que acordar mais cedo, tenho que vestir minha roupa de sapo e dar meus pulos para poder cumprir o que o Senhor já propôs no meu coração. Porque passa o dia, vem o decorrer do dia e a gente não para. Se você disser para mim que você tem um tempo para parar, eu vou querer essa receita. Porque depois que você começa o dia, o tempo parece que voa. Não para. E se a gente não se disciplinar a estudar a palavra do Senhor, a gente não vai conseguir. Porque nós somos seres humanos. Nós somos pessoas comuns, normais, graças a Deus por isso, e de carne,
né? Que temos, o irmão falou aqui muito sabiamente, né? Que às vezes não lê de manhã e quando vai ler de noite já está cansado, com sono. E a gente vai fazer o quê? Vai dormir. Porque o sono vai gritar. Você começa a ler, os olhos começam a arder e é assim, né? E para mim só funciona de manhã. Tem gente que funciona à noite. Daisy, por exemplo, a minha filha, funciona muito bem à noite. Para ler, para estudar. Eu não. Eu não funciono, eu não sou noturna. Eu sou diurna, completamente diurna. Então tem que ser de manhã. E se não acontece, para mim o dia desanda. Sabe o mingau que você fica mexendo e ele não pega corpo, não engrossa o caldo, desanda. Então eu tenho que fazer, é a minha rotina. Se eu não fizer, está faltando alguma coisa. É igual você não comer. Você fica com fome e aí está faltando, o estômago começa a roer e você diz, ai, está faltando comida. É a mesma coisa, é o meu alimento e precisa ser o seu alimento. E aí, então, eu estou desenvolvendo essa... Né, tem que acordar mais cedo do que eu já acordo em casa para fazer. Então, quando eu estou no trabalho, eu preciso, né, desenvolver isso mais cedo. E aí não tem sido fácil. Eu digo, o tempo. O tempo não espera. E aí eu fui buscar, claro, no dicionário, o significado exato, né, do tempo. É um período sem interrupções, no qual os acontecimentos ocorrem. Tudo acontece dentro do tempo, sim ou não? Tudo acontece ali durante o tempo. Nós temos 2 horas aqui para ministrar louvor, dar aviso. Então, esse tempo de 2 horas, ou de 1h30, que é no caso do domingo, a gente tem que dar conta, né, de todos esses trabalhos. Nós temos esse tempo. Né? E o tempo é justamente isso, é um período sem interrupções, onde os acontecimentos ocorrem. É a continuidade que corresponde a uma duração entre uma coisa e outra, ou seja, presente, passado e futuro. É parte da vida que se difere das outras coisas. É um período favorável para o desenvolvimento de determinadas atividades. Por exemplo, tem tempo de plantar e tempo de colher. Está escrito em Eclesiastes, sim ou não? Muitas vezes a gente não quer plantar, mas a gente quer colher. É ou não é? A gente não plantou acordar cedo para orar, mas na hora que a dificuldade vem, a gente quer colher o benefício de uma oração. Mas a gente precisa desse tempo de oração. Não é, minha presbítera Célia? Então é isso, é um período favorável para o desenvolvimento de determinadas atividades. Isso é tempo. E o sinônimo de tempo é uma fase, é um período, é uma temporada, é um andamento, época, estações. E assim a gente sabe, está escrito que o Senhor, Ele é que determina as estações. Daniel 2. Ele é o Senhor das estações, da minha e da sua vida. Ele é que determina as estações das nossas vidas. Então, tempo é isso. E o contrário disso é perda de tempo. Quando a gente não aproveita bem o nosso tempo. Quando a gente não desenvolve o que a gente precisa desenvolver dentro daquele tempo que nós temos. A gente vai para o trabalho, quem trabalha de carteira assinada, que tem que bater ponto, registrar dedinho. Você tem que chegar no tempo certo, que senão vai ficar registrado que você chegou atrasada. Senão vai ficar registrado. Se você sair antes do tempo, vai ficar registrada. E o seu chefe vai te chamar, diz, vem cá, por que tu chegou atrasado tal dia? Por que você saiu mais cedo tal dia? Está lá tudo registrado no tempo, no espaço de tempo, do seu período de trabalho. Então, tempo é algo muito sério. 10% do seu tempo, que é o dízimo dos 24 horas, a gente tem dado ao Senhor? Não precisa responder, porque eu não saberia te responder também. São 2h40, a gente não conseguiria. É um desafio para nós
para o ser humano dar o dízimo de um tempo, do nosso tempo. Pastora, mas eu acordo 6 horas da manhã, mas nós temos o tempo para dormir, o tempo para acordar e seguir com a nossa rotina de trabalho, ou do dia a dia, ou de dona de casa, enfim, desenvolver aquilo que você está desenvolvendo. Mas a gente tem 24 horas. E o dízimo desse tempo seria 2 horas e 40. Mesmo que fosse distribuída durante o tempo que a gente tem, será que a gente conseguiria? Não. O dízimo ainda é um desafio para todos nós, para mim também. Eu até já tentei, mas não dá, não. Não dá. A gente pega uma coisa e faz outra. A gente não consegue. Mas se a gente distribuir isso, talvez a gente consiga. Então, a gente precisa se esforçar. Então, vamos lá. Será que nós teríamos a coragem de dizer ao Senhor que nós vamos parar para estudar a Bíblia e para orar? Talvez a gente não consiga entregar esses 10%, mas um momento de qualidade eu e você precisamos ter com Deus. Um momento parado a sós com Deus, nós precisamos ter com Deus. É necessário, é indispensável nós termos um momento a sós com Deus. A gente quer momento de qualidade com a família. E ótimo, é necessário. Precisa sim. Nós queremos um momento de qualidade com nós mesmos. Nós queremos ficar sozinha. Hoje eu quero ficar só. Mas nós precisamos, e é indispensável, ter um momento a sós com Deus. É preciso. Você não pode abrir mão disso. Ainda agora, a gente estava em uma visita corrida, não foi, minha irmã? Uma visita de médico, literalmente. Mas, eu falei sobre isso. Quando eu estava hospitalizada, e a gente fica se perguntando, vem várias interrogações. Foram 18 dias no hospital, sendo que 5 de UTI. E eu ficava ali cheia de interrogação. O que está acontecendo? Eu vou morrer? O que vai acontecer? O que é isso? E todo esse tempo o Senhor só queria me parar um momento. O Senhor só quer parar você um momento, quando algo de errado não dá certo. Quando algo que você espera acontecer não ocorre da maneira que você estava esperando. E aí você precisa parar. E muitas vezes o Senhor puxa essa trava de mão para que a gente respire mesmo. Nenhuma pessoa, assim, do nada cai doente. E às vezes eu disse isso para ela, o Senhor quis, não que você ficasse só, mas que você tivesse um momento de solitude com Deus. Não é, meu diácono Oswaldo? Você concorda comigo? Um momento de solitude com Deus. Não é solidão, é solitude. E foi isso que Deus ministrou no meu coração, quando eu estava lá. Aproveite esse momento para estar comigo. Pastor, então a senhora não estava com Deus? A senhora não tinha momento com Deus? Não, mas tem momentos que a gente não dá a devida importância que deveria. A gente para, a gente estuda, a gente reserva um momento de qualidade com Deus. Eu fazia minha devocional, sim, todos os dias. Mas o Senhor quer tratar com cada um de nós de uma maneira diferente e diferenciada. Ali eu não tinha prato para lavar, ali eu não tinha roupa, ali todo mundo estava cuidando de mim. Né? Tinha enfermeiras que estavam cuidando de mim, tinha as irmãs que estavam cuidando de mim, até banhada eu estava sendo. Então, assim, tem momentos que o Senhor precisa, como o bom pastor que quebra a perna das ovelhas. Está lembrado dessa passagem lá em Ezequiel? Como esse bom pastor que quebra a perna das ovelhas, para poder trazer ela para mais perto dele e ministrar para ela outras coisas que ela está tão atarantada com as coisas para fazer que não para, uma Marta, que o pastor faz isso, sabe? Então, cada momento que nós vivemos, nós precisamos aproveitá-lo o máximo possível. Se é com a família, aproveite o máximo possível. Você tem que ser 100% ali onde você está. Se você está na igreja, você precisa estar aqui 100%. Você não precisa estar pensando no que vai fazer amanhã, no almoço de amanhã. Não, eu tenho que fazer a marmita para ir para o trabalho. Eu tenho que fazer não sei o quê. Não. Eu tenho que ir ver o meu netinho porque eu vou fazer acontecer. Não.
Amanhã eu tenho que sair, no máximo 6h10 de casa, para ir para o meu trabalho. Eu preciso estar lá X horas. Eu estou aqui agora, então esse momento que eu tenho aqui agora, eu preciso entregar com qualidade ao Senhor. Afinal de contas, é um culto racional, está escrito, um prestar a Deus um culto racional. Então eu preciso estar aqui 100%. É difícil, pastor? É difícil, mas é um desafio que nós precisamos romper. Você está aqui ligado com o Senhor. Porque quando nós vamos ao cinema, nós sentamos 2 horas, 2h30, 3 horas, 3h30, né, Ed? Para assistir um filme. Avatar, 3h30. E aí dói tudo, mas você não levanta porque você não quer perder uma parte. Você não quer ir nem no banheiro, você não quer ir. Porque você não quer perder nem um segundo. Afinal de contas, você pagou. E o cinema não está barato. Se você não for segunda-feira para pagar a metade, né, dos outros dias, é muito caro. Mas você precisa desse tempo. De reservar. Oi? Não tem como dar o play. Não tem como dar pausa. Então, vamos nos desafiar a reservar esse tempo para Deus. Porque não pense você que é fácil para mim, não tem diferença nenhuma de ser pastor para... Não tem. A única diferença é só o nome. Mas as dificuldades, os desafios são os mesmos. E nós precisamos nos desafiar a parar para orar, a parar para ler a palavra, a lembrar de pecados, lembrar daquilo que a gente faz que não é legal, dos julgamentos que a gente faz que não é legal. Sabe que a gente julga o irmão, a gente julga o pastor, a gente julga o chefe, a gente julga o colega de trabalho, a gente julga o amigo. Mas você não é juiz, nós não somos juízes. Então a gente tem que parar com isso. E nesses momentos de tempos com Deus, nós precisamos investir nesse tempo. É parar tudo o que eu estou fazendo e me dedicar àquilo. Eu fecho a porta, eu boto o meu sonzinho e eu não quero saber mais de nada. Eu já disse a Ed, eu não falo com você antes de eu fazer meu devocional, só falo depois. E às vezes ele avisa que chegou no trabalho, quando ele sai de manhã cedo e tal e tal. Eu só vou responder depois. Porque senão uma coisa puxa a outra. É assim ou não é, gente? Você começa a responder ali alguma coisa, daqui a pouco tem outra, daqui a pouco tem outra, daqui a pouco tem outra, e você não consegue parar. Então, vocês deixa lá o seu zap e você se conecte que é aqui com Deus. Paizinho, o que foi que eu fiz que não te agradou, pai? Pergunte para ele. Eu não sei, eu não me lembro. Pergunte que ele sabe. Porque se feriu a ele, se machucou a ele, se desagradou a ele, ele sabe e ele vai te falar. E é nossa obrigação, gente. Não é assim a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim a oração do Pai Nosso? A gente tem que santificar, você tem que exaltá-lo, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender. Nós precisamos perguntar ao Senhor. Muitas coisas nós inventamos para economizar o tempo. A gente quer otimizar o nosso tempo para ganhar mais tempo para fazer outras coisas. É assim ou não é? A gente faz muita coisa para otimizar o nosso tempo, mas cada vez mais a gente tem menos tempo. A gente quer adiantar um prato, a gente quer adiantar uma casa, a gente quer adiantar o serviço no trabalho para poder a gente ganhar tempo e muitas vezes a gente acaba ficando sem tempo. Porque a gente agiliza, a gente quer ser mais rápido, a gente acaba se cansando. Aí quando chega em casa está exausto. E se for em casa, né, as pessoas que não trabalham de carteira assinada na rua, mas têm suas casas, têm suas atividades para resolver em casa, tem as suas coisas que você precisa desenvolver, tem as suas vendas, quem vende, quem tem uma revistinha, que tem um negócio, mas você precisa organizar aquilo ali para você ter mais tempo. Mas aí quando sobra esse tempo, aparece outra coisa, é assim ou não é? Aparece outra coisa para você fazer. E aí você não quer deixar para depois, você quer resolver, você quer limpar. Limpar a casa é um caso sério. A gente começa a limpar uma coisa, daqui a pouco aparece outra. Aí você quer adiantar um lado para uma coisa, você olha para o outro lado e diz, tem que fazer aquilo. O tempo até sobrou, mas você não soube administrar. Mas para que você tem tempo
se você não sabe administrar. E nós lemos aqui, no 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas para que você tem tempo, se não tem para servir ao Senhor, para servir a Cristo? Para se voluntariar na casa do Senhor, como está escrito em Romanos 12, 7 e 8. Se o dom que você tem é de servir, sirva. Se o dom que você tem é de ensinar, ensine. Se o dom que você tem é de encorajar o seu irmão, então faça. Se é contribuir, que você contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que você exerça com dedicação. Se é mostrar que você tem misericórdia, que você o faça com alegria. Está escrito, gente, isso aqui é Romanos 12, 7 e 8. Então você tem tido tempo para servir ao Senhor? Romanos 12, 7 e 8. Você tem tempo para viver de acordo com a vontade de Deus? João 4, vamos abrir aí rapidinho. João 4, 34. Você tem tido tempo para viver de acordo com a vontade de Deus? Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você tem tido tempo para realizar a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual o propósito do Senhor para a sua vida? Qual a vontade do seu Pai para você? Aquele que te sustenta, aquele que te mantém de pé, aquele que te alimenta, aquele que te dá o emprego, aquele que te dá saúde, que te dá o ar para respirar. Qual é a vontade do nosso Pai? A Bíblia diz que a vontade dele, o desejo de realizar a vontade do Pai é como um alimento para ele. Isso precisa ser para mim também. Você tem tido tempo para obedecê-lo? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem feito, nós temos feito o que o Senhor tem nos pedido para fazer? A gente tem exercido o que Ele tem nos solicitado? Qual o objetivo dele? Qual o seu objetivo de vida? Você tem exercitado isso? A palavra do Senhor diz em Lucas 11, 28, diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. A igreja está feliz? Esses são felizes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Está escrito: felizes são aqueles que ouve a palavra de Deus e obedece. Lucas 11, 28. Você tem se colocado à disposição de Deus? Aquela frase, aquele versículo, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É um versículo perigoso. Nós estamos, né, declarando isso e nós estamos dispostos e à disposição para ser usados pelo Senhor? Ou quando alguém te pede um remédio, você diz que não tem e só? Remédio eu não tenho não, mas eu tenho um óleo ungido aqui. Você quer que eu te unja e ore por você? Isso aconteceu comigo no trabalho. Tinha assim umas outras colegas no trabalho, a gente precisou ir para um evento. E tinha outras colegas na mesma função. E aí disse assim: eu estou com uma dor de cabeça. Se tem algum remédio de dor de cabeça? Eu digo: rapaz, remédio não tenho não, mas eu tenho um óleo ungido aqui. Porque para onde eu ia, eu levava a minha bolsa com a minha identidade e o meu óleo ungido. Eu tenho um óleo ungido. Você quer que eu ore por você? Ela disse: eu quero. E eu orei e ungi ela. Você crê na unção com óleo? Creio. Você crê na palavra de Isaías 10, 27, que está escrito que a unção com óleo despedaça todo jugo? Creio. Então eu meti a mão e orei.
Meti a mão e orei. E hoje ela me mandou uma mensagem, até mostrei para a Ed o áudio. Porque em um desses momentos que a gente estava, ela fez, você ora aqui por ela, me ajude aqui a orar por ela, por outra menina, outra colega. E nós fomos e oramos. Aí ela orou e eu fiquei ali só na intercessão. Aí depois eu fui impelida a perguntar para aquela menina se ela já conhecia o Senhor e se ela tinha o desejo de servir a esse nosso Deus. E ela aceitou Jesus ali naquele momento. E eu fiquei regozijada com o Senhor, porque eu nunca fiz isso. A gente prega, a gente fala, mas assim, foi a outra moça que orou, né? E aí depois, quando ela terminou de orar, glória a Deus, aleluia, eu ali só concordando, intercedendo, eu fui impelida pelo Espírito para perguntar àquela mulher se ela queria aceitar o Senhor Jesus. E ela aceitou. E hoje ela mandou um áudio para mim, olha, eu tive com fulana, e fulana disse que está muito bem, está procurando uma igreja, está frequentando uma igreja, aí eu, glória a Deus. Você está à disposição do Senhor? Para se alguém te pedir para perguntar se você tem um remédio, você oferecer uma oração, isso está disponível. Isso é dizer, eis-me aqui, Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu posso orar por você, já que você está com dor, e bota lá a mãozona e ora. Todo lugar que eu chegava, que eu ia, qualquer lugar que eu pisasse meus pés, e até hoje, eu sou assim, eu entro já dando graças e dizendo, Senhor, eu declaro paz neste lugar. Declaro o shalom de Deus. Só o teu Espírito reine aqui, Senhor. O outro Espírito não pode se manifestar. Eu estou aqui. Não por mim, mas pela presença que eu carrego. Isso você tem que fazer, porque você também tem essa autoridade. Se você já vai num lugar que você já sabe que o negócio não é tão... Você já vai revestida, munida, munido. Sabe? Da palavra. Aquela palavra que você leu pela manhã, ou no seu horário de devocional, ou no seu momento a sós com Deus. Essa mesma palavra o Senhor vai usar para você, para a vida de outras, com você, através de você, para a vida de outras pessoas. É assim que o nosso Deus trabalha. Você tem se colocado à disposição. Tem dito, eis-me aqui, envia-me a mim. E tem realmente se colocado à disposição. Você tem tanto tempo para você mesmo, e isso não é pecado. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar de você mesma, sim. Mas nós precisamos ter sabedoria e pedir esta sabedoria ao Senhor para administrar melhor as nossas 24 horas que temos, para distribuir melhor as nossas tarefas diárias. Acima de tudo, priorizar o tempo com Deus Pai. Vou repetir, você tem tempo para servir a Cristo? Você tem tempo para viver de acordo com os propósitos de Deus Pai? A palavra do Senhor diz, em Paulo escrevendo ali para os hebreus, ao contrário, irmãos, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Você ligou para o seu irmão hoje? Ou para alguém da sua família que você sabe que não está muito bem? Você encorajou uma amiga, um amigo hoje? Ou você só se queixa que o amigo não ligou para você? E você ligou para encorajar seu amigo, que sabe que ele está cabisbaixo? Você ligou para dar um bom dia para ele? Não é aquela mensagem copiada não, gente. Não estou falando disso. Estou falando de mensagem. De ligar, não mensagem de zap, sabe? De pegar o celular e discar o número. Oi, meu amor, como é que você está? E ouvir a voz, sem ser a voz do áudio, do zap. É disso que eu estou falando, dessa aproximação, desse grude, sabe? Você ligou o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para o seu pai, para seu irmão, para o seu esposo ou sua esposa, no meio do dia, no meio do período de trabalho, e dizer, meu bem, está tudo bem com você? Como é que está o seu dia aí? Estou aqui orando por você. E ore. Você encorajou alguém hoje? E é o Hebreus, Paulo ensinando aos hebreus, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante esse tempo que se chama hoje. De modo nenhum de vocês seja endurecido o seu coração pelo engano do pecado.
Não engane o seu coração, não deixe ser enganado. Não é porque ela não ligou, não é porque ele não ligou, que você não vai ligar para ele. Não é porque fulano não te falou, não mandou mensagem para você, que você não vai mandar mensagem para ele. Dê um troco, né? Mas não o que ele espera. Faça com o outro o que gostaria que fizesse com você. Encoraje o seu irmão. Encoraje aquele que você ama, mesmo que você saiba que ele não está retribuindo como você gostaria. Mas vá lá e fale. Seja longânimo, espere no Senhor que um dia você vai colher. Pode até ser que você não colha dessa mesma pessoa, mas você está plantando sementinhas de amor. E você vai colher. Eu colhi sementinhas de amor durante o meu período que eu estava hospitalizada. Durante o período da minha recuperação. Eu colhi sementinhas de amor, frutos de amor das sementinhas que eu plantei lá atrás. E eu nem sabia que ia brotar neste tempo. Mas a colheita e o crescimento quem dá é o Senhor. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. E diz mais Paulo aos Efésios: portai-vos prudentemente, andando não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E o que é nércio, pastora? O que é ser nércio, que a palavra aqui está dizendo? Nércio é a característica de quem não possui nenhum conhecimento, quem não possui capacidade, que não tem sentido nem coerência. É uma pessoa estúpida, é uma pessoa grotesca, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa rude, incapaz. Essa é uma pessoa nércio. E é isso que Paulo está falando aqui. Não seja como uma pessoa nércia. Não seja como uma pessoa incapaz, rude, ignorante. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E o antônimo, o contrário de nércio, ou seja, ele está dizendo: não seja como nércio. Não seja rude, não seja ignorante. Não seja. Então, eu tenho que ser o contrário de nércio. O que é o contrário de nércio? O antônimo de nércio é uma pessoa inteligente, esperto, sábio, é um gênio, é um conhecedor, é um sabedor, uma pessoa erudita, letrada, estudada. Estudada o quê, pastora? Eu não tenho formação acadêmica. Estudar a palavra. Essa é a melhor academia de letras do mundo. Aqui você aprende. Eu conheci um pastor que ele não sabia ler, ele era analfabeto, mas aprendeu a ler lendo a Bíblia. O que é isso? Espírito Santo. Hoje ele está na glória, mas ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Literalmente pelo Espírito Santo de Deus. E o que é remir? Que a palavra do Senhor está dizendo aqui: remindo o tempo. Remir é o mesmo que ressarcir, recuperar, resgatar. Remindo o tempo, resgatando o tempo, recuperando o tempo. Mesmo que você não tenha perdido, mas você vai saber administrar aquele tempo que você tem para aplicar, para investir no reino de Deus, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, no seu cotidiano, dentro da igreja do Senhor. E ainda em Efésios, Paulo instrui assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Está na palavra. Não estou pregando nada de mim. Está tudo aqui no manual do fabricante. Está tudo aqui nas Escrituras, nessa carta de amor que o Senhor deixou para mim e para você. Orando em todo o tempo. Pastor, eu vou ficar orando 24 horas? Porque se a palavra diz que até o Senhor dá os seus enquanto dorme, quando eu estiver dormindo, se eu for dormindo ali, você já vai fazer uma oração para dormir. Você já dorme ali no colo do Pai. E ali Ele já está te abençoando, enquanto você está dormindo. Você acorda, pastor, eu vou ter que ficar orando o tempo todo. A Bíblia está dizendo assim, orando com toda oração e súplica em Espírito, no Espírito. Você está ali quietinho, orando ao Senhor.
Em tudo você está dando graça. Aconteceu alguma coisa, você dá glória a Deus. Vai isso, papai, providencia a minha vaga. Tem gente que é assim, né? Vai para o lugar, precisa de um estacionamento. Pai, eu preciso de uma vaga. Chega lá, está lá a vaguinha esperando no estacionamento. Assim, eu não posso demorar, cadê o ônibus? Eu quero que o ônibus chegue logo, não sei o quê. Quem nunca pediu uma cadeira para sentar no ônibus? E chegou lá e estava lá a cadeira. Não é assim? Foi uma coincidência? Não. Não foi. Porque você pediu, o Senhor te abençoou, o Senhor te deu. Nas mínimas coisas, eu vou pedir uma cadeira dentro do ônibus para sentar? Eu peço. Você não pede não? Tudo bem. Eu peço. Peço oferta ao Senhor. Paizinho, eu preciso de uma oferta. Paizinho, eu preciso disso. Aí, ó, eu estava precisando de liquidificador, de uma sanduicheira e de um espremedor, porque o meu já tinha pifado tudo. Já estava sem há muito tempo. O Senhor me abençoou com uma oferta. Quando eu recebi a oferta, eu digo, olha, o meu chefe fez, olha, porque você está fazendo outras coisas que não é da sua função, eu vou te dar um bônus aqui. E me deu um bônus. Na hora, eu digo, diz-me oferta X, isso aqui fica, vai dar para o liquidificador, para a sanduicheira e para o espremedor. E já comprei. Já chegou dois, só falta o liquidificador. Peça ao Senhor, que a todos Ele dá. Agora peça em nome do Pai, para glorificar o nome do Senhor. E Ele faz. Orando em todo tempo, no Espírito. Perseverando com súplicas. Ali mesmo você vai lembrando de pessoas, porque aqui é orando e suplicando por todos os santos. E ali mesmo, naquele seu momento ali durante o dia, o Senhor traz a pastora, vocês orem por mim. Lembrei da pastora? Ore. Lembrou de ore. Lembrou de fulano, de um amigo seu, de um filho seu, Deus, em nome de Jesus, vai de encontro agora a pessoa tal que eu pensei aqui. E vai orando por quem o Senhor trouxer ali a sua lembrança. Porque o Pai que te ouve em espírito e em silêncio, Ele vai realizar aquilo que você está orando. Ali mesmo você diz ao Senhor, Senhor, os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Você sai de casa, você já sai declarando, Senhor, meu dia está em tuas mãos. Livra dos meus inimigos, do homem roubador, do homem sanguinolento. Já vai orando. Isso também está escrito. Isso é palavra de Deus. Sejam fortes, sejam corajosos. Não esmoreçam, não desanimem. Ele fortalecerá você. Todos vocês que confiam no Senhor. Alguém aqui não confia no Senhor? Levante a mão. Porque eu vou orar por você agora. Então, continue confiando no Senhor. Ele diz, eu fortalecerei o vosso ser. De todos aqueles, está em Salmo 37. Eu esqueci de anotar aqui, mas foi Salmo que eu li isso. Está em Salmos. Ele fortalecerá o vosso ser. Todos vocês que confiam e permanecem no Senhor. Então, continue confiando, continue permanecendo firme no Senhor. Como disse Paulo também, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, na presença do Senhor, em oração e súplica no Espírito. Tem momentos que você vai precisar abrir a boca, sim. Porque você vai precisar liberar uma palavra para o inimigo, você precisa falar. Porque ele não lê seu pensamento. Mas na grande maioria do seu tempo, você precisa estar em Espírito. Orando no Espírito. Saindo, Deus, em nome de Jesus, tome em tuas mãos. Meu Pai, cadê teus anjos? Eu preciso vê-los. Eles estão aqui para me livrar e me guardar. Anjos do Senhor, vocês já estão aqui. O Senhor já deu ordem. É o meu respeito para vocês. Cuide de mim. É assim que eu faço. Parece ser louco, parece ser uma coisa maluca, mas não é não. Está escrito. O Senhor já deu ordem aos anjos ao seu respeito. Ao seu respeito. Ao seu respeito. Ele deu ordem aos anjos ao seu respeito. Então você tem que dar o que fazer para os anjos. Entendeu? Cadê vocês? Vocês já estão aqui? Vamos ali. 2 fiquem aí em casa e guarda a minha casa. 2 pastores porque o resto vem comigo. Basta 2. 2 segura aqui a contenção, 2 segura aqui o meu portão, fica aqui no portão, não deixa ninguém entrar.
A vizinha fez, não sei como você consegue ficar de noite aí com porta aberta. Eu disse, é porque é mais fresco, entra um ventinho gostoso, assim, de noite. Aí eu sento no meu sofá, fico lá com o meu pai, orando, conversando, e deixo a porta aberta. Ela, menina, aqui, só abrir a janela, vem barata. Eu digo, é mesmo. Porta com porta, assim, ó. Ela de cá e eu de cá. Se a barata vai para lá, não vem para cá, por que será? Precisa explicar? Não precisa. Porque Deus cuida, gente, eu estou falando sério. E quando entra a barata lá, o que acontece, Ed? O anjo da barata mata. A barata para-se no chão e cai. Eu estou falando muito sério. Eu estou no púlpito, eu estou no altar. Ela vem voando assim, faz pum, pum. Eu, muito obrigado, anjo. E ela já cai assim, de barriga para cima. Aí eu vou, pego a pá, a vassoura e taco fora. Por quê? Porque você deu ordem, eu dei ordem. Sabe aquele... Apareceu um ratinho lá que fez um estrago, não foi? Foi ou não foi? Eles foram lá para tirar meu armário. Nunca mais apareceu nenhum. Porque eu banquei outro anjo, né? Já tem um anjo para barata, agora tem um anjo para rato, porque eu moro perto de um bueiro. Então, não tem onde correr. Tem coisas que são inevitáveis. Mas com o anjo do Senhor, torna possível. Porque foi Deus que deu ordem a ele. E eu uso. Eu dou o que fazer para eles. Dê você também trabalho para os anjos. Para te guardar, para guardar seu esposo quando sai, guardar sua esposa, seus filhos quando sai, para livrar de acidente. Porque funciona. Amém? Então, cuide do seu tempo. E reserve esse tempo com Deus. Porque é indispensável. É necessário. É igual a água que você toma quando você fala e a boca fica seca. Sabe? É tão necessária quanto a água. Vamos nos colocar de pé. Essa foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração. Tem ministrado, tem né? A gente sempre fala, eu quero falar aquilo que eu tenho vivido. E é isso que eu tenho vivido, essa administração de tempo ultimamente. E o Senhor quer fazer isso com você, quer consertar esse reloginho biológico, né? Para poder organizar esse tempo, para você ter tempo para Ele. E se você priorizar a Ele, o resto do dia vai funcionar muito bem. Então, comece o seu dia com Deus, glorificando, exaltando, agradecendo que você abriu o seu olhinho, agradecendo que você foi no banheiro e conseguiu fazer o número 1, número 2. Muita gente está no hospital precisando de medicamento para poder, de aparelho para poder conseguir fazer. E você foi lá e foi, ó, tudo de boa. Porque os seus órgãos internos e externos estão funcionando. Você tem que agradecer ao Senhor todos os dias. Então, separe esse tempo, priorize o tempo com Deus. E o mais Ele fará, porque também está escrito. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas. Não foi algumas coisas eu vou te acrescentar. Ele fala, todas as outras coisas eu acrescento. Amém? Tem lanchinho aí fora hoje. Temos o que hoje, fia? Bolo de milho, com um cafezinho quente, uma delícia. Então não passe, não deixe de passar ali e comprar o seu bolinho, tá bom? Um beijo no seu coração. Oi? Não, filho, já passamos do horário. Já estamos em cima do horário. Amém? Qual foi a música? A gente bota lá no grupo e aí todo mundo ouve. O Senhor do tempo, olha aí, nós temos um Senhor que Ele é dono do tempo. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce, amado Espírito Santo estejam com todos vocês aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus, aquele que crê e concorda diz... Aleluia! Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!